Bom dia a todos, agradeço a presença. E hoje nós vamos ter uma palestra sobre febre maculosa, proferida pelo professor Marcelo Labruna, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. O professor é especialista nessa área e é professor titular da faculdade. Então, agradecemos a presença, professor, e a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos. Para mim é sempre uma grande satisfação falar sobre febre maculosa, porque é um assunto que a gente vem trabalhando já há quase 30 anos, né? E não mudou muita coisa nesses 30 anos com relação à doença em si. Infelizmente, ela continua matando de forma semelhante nesses 30 anos. E eu queria, antes de começar a apresentar os slides, só fazer um parênteses que uma das razões da febre maculosa continuar matando, porque é uma doença que é facilmente tratável, né? Basta você dar uma doxiciclina para o paciente no primeiro atendimento, que é o antibiótico de escolha, quando ele ainda pode receber facilmente um antibiótico via oral. Você dá e no dia seguinte ele já está sem febre, com 24 horas ele já está super bem. Com 48 horas, praticamente, ele acha que já está curado, já quer fazer as atividades normais, de tão eficiente que é o antibiótico no início. Então ninguém deveria morrer de febre maculosa, né? Mas uma das razões que ainda continua morrendo é, por exemplo, esse auditório aqui agora, vazio, né? E eu vou dar exemplo para vocês, dois exemplos. Há mais ou menos hoje nós estamos em 2023, há uns 4 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho com capivaras em área de febre maculosa no campus da Exalc, em Piracicaba, e estava um aluno meu de doutorado. Aí nós voltamos para São Paulo, aí ele me ligou depois de uma semana, falou: professor, eu estou aqui no HU com minha filha, ela está com todos os sintomas e sinais clínicos de febre maculosa, está aqui internada, mas eles não chegam ao diagnóstico. Eu falei que pode ser febre maculosa porque eu estive em área de febre maculosa, eu posso ter trazido carrapato na roupa e passado para ela em casa, mas eles não querem tratar para febre maculosa, eles falam que não é. Eu falei, não é possível, né? Ele falou, ela está com febre, exantema, dores no corpo, cefaleia, que são sinais gerais de doença febril aguda, que é com exantema, então, e o histórico. Eu falei, peraí que eu vou aí agora. Eu saí da veterinária, vim para cá, subi lá na internação, onde ele estava, e aí conversei com a equipe médica, que era o chefe dos residentes. Os residentes, eles falaram, não, porque a gente fez o exame e não é compatível, e ele mora aqui em São Paulo, e aqui nem tem febre maculosa, a febre maculosa é no interior. Eu falei, não, vocês estão equivocados, vamos entrar aqui no computador. Mostrei para eles, quantas mortes ocorreram na cidade de São Paulo por febre maculosa somente esse ano. No ano passado, tanto. Nos últimos anos, sim. Não sabia que tinha aqui. Pois é, mas tem. Então, por favor, entre com ela imediatamente com a doxiciclina, que é a única forma de você salvar a vida dela. Eu falei, mas a doxiciclina não pode ser dada para criança. Então, você está equivocado novamente. Vamos entrar aqui no Ministério da Saúde. Entrei no site do Ministério da Saúde, está aqui, o Ministério da Saúde recomenda doxiciclina como primeira opção para crianças, no caso suspeita de febre maculosa. Não sabia e tal. Pois é, então, por favor, salve a vida da criança, só depende de vocês. Aí, no final, eles concordaram, beleza, inclusive, ficamos conversando sobre febre maculosa, foi uma conversa muito boa, até me convidaram, vamos convidar o senhor para fazer uma palestra aqui de febre maculosa? Pode chamar. Pô, isso tem 4 anos a palestra, eu estou aqui hoje e o auditório está vazio, então... E aí o outro caso foi no hospital do pronto atendimento da Unifesp, né, que é considerada uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Esse caso foi em 2013, em que a mãe chegou no pronto atendimento. A mãe reside, né, na zona sul de São Paulo, na região de Guarapiranga, que é uma área que tem tido febre maculosa todos os anos, praticamente. Ela chegou no pronto atendimento e falou com o médico: eu tirei um carrapato da cabeça da minha filha tem 1 semana, e ela está com febre, e ela estava com todos os sinais clínicos, e ela ainda falou que tirou um carrapato da filha 1 semana atrás. O médico não suspeitou de febre maculosa, a mãe também não, que ela desconhecia, mas ela avisou que tinha tirado o carrapato,
e a criança morreu de febre maculosa, porque não recebeu o tratamento no pronto atendimento. Então, isso mostra, por mais que a febre maculosa é uma doença de notificação obrigatória, existem políticas oficiais para vigilância da doença, vigilância ativa, vigilância passiva, porém ela é uma doença muito negligenciada na classe médica de modo geral, de forma que ela acaba matando por desconhecimento e, obviamente, você tem outros fatores que contribuem, que é a raridade da doença, né? Comparado com, se você numa epidemia de dengue em Campinas, por exemplo, você achar uma febre maculosa, realmente fica muito difícil, a não ser que você faça realmente você corra atrás das informações para poder levar a suspeita. E aí nós tivemos esse boom da febre maculosa nos últimos 30 dias, que agora já está baixando a poeira como esperado, eu estou nisso aí, como eu falei, há quase 30 anos, e a cada 5 anos acontece esse boom, em média. Por que acontece isso? Porque mata alguém rico, mata gente de classe alta. Quando acontece isso, cai na mídia, e todo mundo acha que é uma doença nova, né, que está aparecendo agora, e não, todo ano ela mata. Por exemplo, ano passado, morreram 41 pessoas de febre maculosa no estado de São Paulo. Alguém ouviu falar de febre maculosa no estado? Não. Ano passado foi 2022. 2021 morreram quase 50 pessoas. Alguém falou de febre maculosa? Não. Esse ano, morreram até agora 15, 17 pessoas. Né? Vamos chegar na média de 50 por ano, até o fim do ano. Que é o que ela está estável, ela vem ocorrendo de forma endêmica todos os anos, mas de repente, de uma hora para outra, falaram da febre maculosa porque agora ela atingiu gente que tem maior poder aquisitivo e a mídia acaba dando maior enfoque, infelizmente, só nessas horas. Então, é uma doença que está aí e precisa realmente a gente levar a informação, porque a única forma de evitar, é óbvio que tem as políticas de intervenção nas áreas para diminuição dos carrapatos, diminuição dos carrapatos infectados, das capivaras, como vamos falar, mas não é só isso, precisa ter também essa parte de educação das classes médicas para que a doença realmente deixe de ser negligenciada. Eu sou médico veterinário, obviamente estou tendo a liberdade de fazer uma crítica à classe médica, como retratada aqui pelo seu auditório vazio, mas eu quero dizer que eu sou amparado por vários médicos que trabalham com febre maculosa há muitos anos, que a gente se reúne periodicamente e eles compartilham dessa opinião comigo. Então, me sinto bastante à vontade para fazer essa crítica, tá bom? Vamos falar aspecto geral da febre maculosa, então, que é uma doença bastante antiga aqui para nós no estado de São Paulo. Ela surgiu aqui no início do século, quando foi os primeiros diagnósticos. Então, ela sempre esteve aqui, inclusive na cidade de São Paulo, onde ela foi descrita pela primeira vez. E ela é causada por uma bactéria, que é a Rickettsia ricketts, que é uma bactéria que multiplica quase que exclusivamente em células endoteliais. Então, o que acontece? Deixa eu pôr aqui. Quando o sujeito entra em contato com um carrapato infectado, vai ter um período de incubação de mais ou menos uma semana. Aqui está 5 a 12 dias, em média uma semana. E aí o que acontece? Começa com febre, cefaleia, mialgia, exantema. Então isso é geral para várias doenças febris, hemorrágicas. O exantema pode demorar alguns dias para aparecer, tipo 3 dias por aí. Mas imagina, chega febre, cefaleia, mialgia, isso é qualquer doença febril aguda, né? Até uma gripe, que é muito mais comum, né? Dependendo da época do ano também. Uma dengue, né? Que também pode ter as manifestações hemorrágicas. Então fica realmente, por mais que eu faça a crítica, a doença ser negligenciada, mas é muito difícil, humanamente difícil para o médico suspeitar de febre maculosa diante de várias outras doenças mais comuns. Por isso que tem que ter um exame clínico com um histórico, buscar o histórico daquele paciente, onde ele esteve, né? O paciente também precisa estar informado. A educação tem que ser em todas as frentes. Então, por exemplo, na própria população, ela tem que saber que ela está frequentando uma área que tem histórico de febre maculosa para que ela avise o médico quando ela for atendida. Eu tive em tal cidade, lá tem febre maculosa, isso ajuda muito, obviamente, né? Se ela pegou o carrapato, se ela avisa, deveria, né? Eu contei um caso, mas isso é exceção, né? Isso acontece. Mas na maioria das vezes, se ela avisar que pegou o carrapato, isso vai ajudar muito para o médico suspeitar de febre maculosa e prescrever o antibiótico aí no caso, porque são só doxiciclina, o de primeira escolha, né? Que é do grupo das tetraciclinas, e o clorofenicol até pouco tempo era usado, mais frequente, hoje já não está tanto,
que é mais em farmácia de manipulação. Então, a doxiciclina é o antibiótico de escolha. Mas são só esses. Então, se não tem suspeita de febre maculosa, a chance de morrer é 80%, que é a letalidade que a gente tinha aqui no estado de São Paulo até antes, no início do século XX, antes dos antibióticos, né? Hoje nós estamos com a letalidade de 40% a 80%, dependendo do ano e da área, exatamente porque não tem um tratamento precocemente. Se você trata nos primeiros 3 dias, 100% de cura, sem problema, né? Agora, se você demora 5, 6, 7 dias para tratar, o que acontece? Como ela multiplica nas células endoteliais, vai havendo uma destruição de célula endotelial pelo corpo todo, e aí, se você suspeita que foi maculosa numa fase já adiantada e prescreve o antibiótico não regenera a célula endotelial, né? Ele é bacteriostático, inclusive, ele nem mata a bactéria, ele vai fazer a bactéria parar de multiplicar. E aí, se a célula endotelial já está destruída, não tem reversão. O paciente vai morrer em 80% das vezes, né, quando a suspeita é tardia. Por isso que é uma doença altamente letal, porém uma doença rara, né, rara entre aspas, né, porque a incidência aqui, 0,20 casos por 100 mil habitantes, é muito baixa, né? Isso é a incidência média aqui no estado de São Paulo. E, para ter uma ideia, em épocas a incidência média da dengue vai depender muito da região, mas é em torno de 50, 150, às vezes chega até 200 casos por 100 mil habitantes, né? Então, comparado a outras doenças, a febre maculosa realmente é bem menos frequente. E isso é, com certeza, também, talvez o principal fator que ainda temos essas taxas de letalidade inaceitáveis para uma doença que é facilmente tratável, né? Bom, o cachorro também adoece, porém a letalidade é menor. E onde que ela está confirmada? Somente nos estados da região sudeste, os 4, e mais o norte do Paraná. E é transmitida exclusivamente por carrapato, por essas 2 espécies aí. Eu vou falar delas especificamente, Amblyomys sculpto, que é o carrapato estrela, e Amblyomys aureolato, que é o vetor aqui na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. Então, ó, essa é a região que ela está ocorrendo, vem ocorrendo desde o início do século XX, ou seja, há praticamente 100 anos. Ela foi diagnosticada pela primeira vez em São Paulo aqui na década de 20, confirmada, né, de 1920, e ela ocorria nessa época, 1920, 1930, a doença ocorria principalmente aqui nos bairros de Perdizes, Pinheiros, Sumaré, e aí, que eram bairros que ainda tinha uma área rural muito grande, né? O rio Pinheiros ainda não era canalizado, era várias fazendas aqui com animais, capivaras, equinos, e aí tinha muito carrapato, e a cidade foi crescendo e foi empurrando a febre maculosa. Hoje ela está, aqui na Grande São Paulo, está restrita à parte sul e leste da região metropolitana. Então, em São Paulo, região de Guarapiranga, como eu falei, região de Pires, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema, e você vai pegando assim, sentido leste, até Mogi das Cruzes, toda essa área veio ocorrendo casos de febre maculosa aqui na Grande São Paulo. Vou falar depois. Totalmente diferente do interior, que é Campinas, Piracicaba, é outra epidemiologia. Então aqui, ó, vou falar, fazer um resumo para vocês entenderem a diferença, porque fala capivara, né? Agora com esse boom da mídia, todo mundo ficou com medo de capivara. Mas a capivara, por exemplo, na maioria das vezes ela não tem nenhum perigo de febre maculosa. Algumas áreas sim. Então não pode falar que ela não tem nenhum papel. Tem, mas são áreas específicas. Por exemplo, na Grande São Paulo ela não tem. Então a capivara da Raia Olímpica, queriam fechar a Raia Olímpica por causa de remo, aquela capivara lá não tem nada de febre maculosa nelas. Do Rio Pinheiros, queriam fechar a ciclovia do Rio Pinheiros, também lá, aquelas capivaras não tem. Aqui na Grande São Paulo a capivara não tem nenhum papel com a febre maculosa. A capivara vai ser problema lá no interior. Então aqui são casos gerais. Número de casos confirmados de febre maculosa em laboratório. Obviamente, esse número está subestimado, é um número porque a doença é subnotificada, né, certamente. Mas se a gente ver aqui o número de casos confirmados, houve um aumento do número a partir da década de 80, 90. Ela começou a ser de notificação obrigatória em 2002, então isso contribuiu também para o aumento de casos, e que está, de certa forma, estável aqui nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, ela está, de certa forma, estável, o número de casos, assim como o número de casos fatais, infelizmente, que é o vermelho aqui, ó. Veja aqui, ó, 2022, morreram 42 pessoas. 2021, morreram quase 50 pessoas. 2020, morreram também 45 pessoas. 2019, 2018, tá vendo? Sempre morrendo em torno de 50 pessoas no estado, isso só no estado de São Paulo, não estou falando dos outros estados da região sudeste, nem do Paraná, né? Mas para mostrar para vocês que a doença está aí, sempre esteve aí, né? Então, mais uma vez, pela repercussão que teve na mídia agora, parecia que era uma coisa nova que estava aumentando, né? Teve gente falando que era a próxima epidemia, né? Aquela coisa
totalmente de desinformação, mas ela é uma endemia que está aí já, matando gente, infelizmente, sempre. Bom, quando a gente fala dos municípios que ela vem ocorrendo de forma endêmica, você tem os campeões de febre maculosa são Campinas, Piracicaba e aqui eu não sei se é Santo André, São Bernardo, a região sul aqui, mas os vetores da febre maculosa, e o município de São Paulo também está ali, né? Você tem 2 carrapatos vetores, um é o carrapato estrela, que é o Amblyomma sculptum, que é o carrapato vetor no interior do estado, que pega esse cinturão aqui que vai de Campinas e vem até aqui a região de Assis, passando por Piracicaba, Sorocaba, Itu, pega todo esse cinturão aqui, é a doença associada ao carrapato estrela, então o carrapato estrela é vetor lá no interior. Aqui na Grande São Paulo, o vetor é Amblyomma aureolato, que tem uma epidemiologia da doença bastante diferente. Mas vamos falar primeiro do carrapato estrela, porque ele é o que é o vetor aqui no interior, está associado à capivara, só que é um carrapato que em condições naturais, ele parasita a nossa fauna silvestre nativa como antas, cateto, queixada, tamanduá-bandeira, mas quando a gente vai para as áreas antropizadas, que são as cidades, a região periurbana, né, os parques públicos, aí ele está associado ou a cavalo ou a capivara. Então veja que a capivara não é um hospedeiro normal em áreas naturais para o carrapato estrela, não é um hospedeiro comum, porém ela acabou se tornando um hospedeiro importante nessas áreas antropizadas em função das modificações ambientais feitas pelo homem nessas áreas, né? E aí os 3 estágios do carrapato estrela, né? A larva, que é pequenininha, que é uma moeda de 10 centavos, a larva é o micuim, né? A ninfa, que é o vermelhinho, e o adulto, os 3 parasitam humanos com bastante frequência, é o carrapato que mais infesta humanos no Brasil, principalmente considerando a região sudeste aqui, e assim, se ele é o principal carrapato que parasita humanos no Brasil, na região sudeste, por que a doença é tão rara, né? Porque a frequência de carrapatos infectados na natureza é muito baixa, muito baixa. E outra coisa, para um carrapato desse transmitir a doença, a bactéria, né, na verdade, ele precisa estar fixado por pelo menos 4 horas a pele. Por isso que falo, quando você andar numa área, né, prevenção falou muito nessa época, tirar os carrapatos o mais rápido possível do corpo por causa disso. Porque a bactéria, ela fica na glândula salivar do carrapato e ela fica inativa, sem expressar proteína, para não gastar energia à toa, sem expressar seus fatores de virulência, vamos dizer assim. Aí, a partir do momento que o carrapato começa a alimentar, aquele sangue, o calor da pele, vai dar um sinal para a bactéria, ó, já chegou no hospedeiro vertebrado, pode colocar seus fatores de virulência para infectar a célula do vertebrado. A bactéria, então, vai demorar algumas horas para expressar essas proteínas, para então ela ser lançada via saliva do carrapato na pele. Então, por isso que demora algumas horas para ocorrer essa transmissão. Por isso que então, um dos fatores que faz a doença ser rara é isso, porque imagina que, eu vou mostrar aqui, é menos de 1% dos carrapatos que está infectado pela bactéria nas áreas de ocorrência da doença, pelo carrapato estrela. E, às vezes menos de 0,1%, tem lugar que é 0,05% que nós fizemos levantamento. Mas é um carrapato que parasita humano com muita frequência. Então, sempre, infelizmente, vai ter um azarado que vai pegar um carrapato infectado no meio daqueles milhões e que vai deixar justo esse infectado ficar mais do que 4 horas. E é esse o predestinado, muitas vezes, para morrer de febre maculosa. Então, é muito azar morrer de febre maculosa, né? E isso explica a baixa incidência dela, como eu falei, 0,20 casos por 100 mil habitantes. Apesar do carrapato ser bastante comum. Então, ó, aqui uma coisa importante para a gente entender o papel da capivara. Onde que entra a capivara nessa? Primeiro eu falei que ela é o principal hospedeiro nas áreas urbanas, antropizadas, onde está tendo febre maculosa, ou mesmo áreas rurais, onde tem a febre maculosa. Só que o carrapato, ele não é um bom mantenedor da bactéria na natureza. Por quê? Uma vez infectado, ele vai até passar a bactéria para a sua próxima geração, através da transmissão transovariana, ou seja, a transmissão vertical, a bactéria vai nascer, os filhotes do carrapato podem nascer infectados, mas é menos de 50%. Então vai diminuindo, né, essa transmissão. Então, se dependesse só do carrapato, com o tempo a bactéria ia desaparecer da população de carrapato. Cada vez, geração após geração, ia ter menos carrapato infectado. Além disso, a bactéria pode matar o carrapato também. Então, ela é tão brava que ela mata, às vezes, até o carrapato, né? Então, o carrapato não é um bom mantenedor. Isso, inclusive, explica
aqui são dados reais de trabalhos publicados, quantos por cento dos carrapatos que a gente tem achado infectado em áreas com transmissão de febre maculosa, tanto em Minas Gerais como São Paulo. Menos de 1%, tá vendo? Bem baixo. 0,5, esse aqui, 0,05 na Lagoa da Pampulha, lá, ó, quando teve os casos de febre maculosa lá há alguns anos, vocês devem ter ouvido falar. Em Belo Horizonte. Então, gente, o carrapato ele não consegue manter a bactéria por gerações consecutivas. Então, ele vai precisar de um hospedeiro vertebrado que sirva de fonte de infecção para o carrapato para gerar novas linhagens de carrapatos infectados. E esse hospedeiro, ele tem que ser um hospedeiro que desenvolve uma vez em contato com o carrapato infectado, ele vai manter a bactéria no seu sangue por algum tempo, que é a bacteremia, e durante esse período, novos carrapatos que se alimentarem nesse hospedeiro vão adquirir infecção. E aí você mantém a bactéria na população de carrapato da natureza. E quem faz isso muito bem é a capivara, né? Por que ela faz muito bem? Além de ser susceptível, é um animal que reproduz bastante, né? Não morre. Não, a capivara, ela tende a ser... nós já fizemos 2 trabalhos, mas tem outros trabalhos, tem 3 trabalhos pelo menos de infecções experimentais de capivara com a Rickettsia ricketts, e ela, na maioria das vezes, ela mantém a bactéria no sangue, infecta os carrapatos e não tem nem alteração clínica. Algumas adoecem, mas passam, beleza, sem alteração clínica, tá certo? Então, é um ótimo hospedeiro nesse caso, né? Só que é o seguinte, como toda doença febril aguda, o que acontece? Um carrapato transmitiu a bactéria para um vertebrado, seja uma capivara ou um ser humano. Se for um ser humano, a gente fala, esse cara tem 14, 21 dias, ou para morrer ou para ficar imune. Porque a bactéria não causa infecção crônica, não existe infecção crônica de Rickettsia ricketts. É uma doença febril aguda, como se fosse a febre amarela, que é outro exemplo, que você infecta, você vai tentar gerar, seu organismo vai tentar gerar uma resposta imune para eliminar aquele agente. Se não conseguir gerar essa resposta imune efetiva, o agente multiplica mais e morre o hospedeiro, assim é a febre maculosa. E como a resposta imune tende a começar a ficar efetiva a partir dos 14 dias, é normalmente o período que a pessoa começa, ela vai morrer mais ou menos em torno de 14 dias se ela não gerar essa resposta imune efetiva, tá certo? E a bactéria, como ela não morre, ela vai ficar esses 14 dias servindo de fonte de infecção para carrapato, mas depois ela gera a resposta imune e não vai mais servir de fonte de infecção. Aí nós vamos voltar para o carrapato. Bom, o carrapato vai perder a infecção com o tempo. Como é que ele vai manter essa infecção? Aí ele precisa de um hospedeiro que tenha uma renovação populacional alta, que esteja sempre nascendo filhotes. Porque esses filhotes susceptíveis é que vão gerar bacteremia para poder manter aquela população. Então a capivara se dá um ótimo hospedeiro, que a gente chama de amplificador, porque ela está sempre reproduzindo, então tem sempre capivara susceptível para gerar novos carrapatos infectados, tá certo? E é um roedor, né? E aí, como eu não vou entrar em muito detalhe, mas a gente tem estudos mostrando que um dos fatores, talvez o principal, da reemergência da doença no interior do estado de São Paulo nos últimos 40 anos, foi a modificação da paisagem, principalmente com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, né? Que é essa paisagem toda ali de Campinas, Piracicaba e tudo ali é dominado por cana, condomínios, muitos condomínios onde a doença é endêmica hoje, que também tem muita grama, muito gramado, né? Isso tudo é fonte de alimentação para a capivara e, por ser um roedor, ele vai reproduzir à medida que tem alimento. Então, quanto mais alimento, mais ele reproduz. Então, as áreas endêmicas do interior estão associadas a superpopulações de capivaras, com densidade animal alta, alta taxa de reprodução em função da alta oferta de alimento, e isso que favorece a manutenção da bactéria Rickettsia ricketts nas populações de Amblyomys cúpito nessas áreas. Então, por isso que ela é o principal hospedeiro do Amblyomys cúpito nas áreas endêmicas para a febre maculosa, porque ela, desses todos aqui, é a única que consegue reproduzir com grande frequência, considerando os animais que são bons hospedeiros para o carrapato, mas o único que tem a renovação populacional alta é a capivara, além de ser susceptível à infecção e não morre, né? Então, aí estudos aqui são alguns exemplos de estudo de infecção experimental, que a gente viu que a capivara mantém a bacteremia por 1 a 2 semanas, depois ela fica imune, por isso precisa de uma alta taxa de reprodução. E aí uma alta taxa de reprodução, você vai ter cada vez mais capivaras com bacteremia, né, gerando naquela população, criando carrapatos infectados. E aqui, baseado nisso, o que acontece?
lá na fazenda lá em Campinas, teve agora, por exemplo, falaram que está associado à capivara, o carrapato da capivara. Aí, imediatamente, né, a pessoa pensa, então vamos exterminar as capivaras, vamos acabar com as capivaras, a gente acaba. Já que eu estou falando aqui que a capivara é o hospedeiro, né, vamos acabar com ela. Só que capivara é um roedor, um rato, né, entre aspas. Não, é um roedor, né, é um tipo de rato. E isso não é tão fácil acabar com ela, né? E ela não está só naquele local. Ali naquela fazenda onde houve o caso que repercutiu na mídia, a área do gramado ali do estacionamento, onde as pessoas pegaram o carrapato, ela fica a 30 metros do rio Atibaia. E o rio Atibaia, ele vai formar o rio Piracicaba lá na frente, ele nasce aqui perto aqui de Atibaia mesmo, né, na Fernão Dias ali, naquela serra ali, e vai, de extrema ali, vai formando a bacia do rio Piracicaba, depois forma o rio Piracicaba e vai. Toda essa bacia está habitada por capivaras, toda, sem exceção. Toda a margem do Atibaia tem capivara. Então eu vou lá na fazenda, extermino lá, eu vejo lá que tem 50 capivaras, vou lá e dou um jeito de eliminar 50 capivaras daquela área, pronto, fiz minha parte. Você só piorou o problema. Por que você piorou? Porque aquelas capivaras estão ali reproduzindo conforme a oferta de alimento daquela área. E tinha 50 capivaras, quer dizer que aquela área tem alimento para 50 capivaras, naquela área específica. Quando você retira as capivaras, vão chegar 2, 3 casais lá no dia seguinte, né? Fala, opa, tá sobrando alimento aqui, galera, vamos comer. E roedor, quando ele tem comida sobrando, o que ele faz? Reproduz. Então você vai aumentar a taxa de reprodução naquela área, você vai gerar mais animais com riqueticemia, consequentemente mais carrapato infectado. Por isso que fazer retirada de capivaras nessas áreas endêmicas, numa área aberta, que está toda cercada por outras populações de capivaras, hoje é proibido no estado de São Paulo, por uma legislação, inclusive uma resolução estadual, pelo Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, uma resolução conjunta, e tem uma outra resolução do Ministério da Saúde também para o Brasil inteiro, que é proibida a retirada de capivaras nessas áreas endêmicas, abertas, porque você vai piorar o problema. Tá certo? Então, isso que às vezes é difícil da população entender. Se a capivara é vilã, vamos acabar com elas, mas você não consegue acabar. Então, aquelas 50 capivaras que tinha, você tirou, vão chegar outras ali, vão começar a reproduzir, porque está sobrando alimento, só que elas não reproduzem e falam assim, a área aqui suporta 50, vamos parar na hora que chegar em 50. Não é assim. Elas vão reproduzindo, vão chegar a 80, 90, aí vai começar a morrer animal de fome, vai migrar, vão diminuir a reprodução, até estabilizar novamente nos 50, que é o efeito bumerangue, né? Isso aí já gerou muito mais carrapato infectado, porque é uma questão de 2, 3 anos, né? Então, hoje, existe a principal forma de controlar, tentar diminuir os carrapatos nessas áreas é o controle reprodutivo da capivara. Porque tem esse modelo matemático aqui, por exemplo, que viu que se você reduzir em 80% a natalidade de capivaras, você elimina a bactéria da população de carrapato em 4 anos, porque você vai ter uma queda na disponibilidade de capivaras com bacteremia para gerar carrapato infectado, porque elas vão ficar resistentes e não vão reproduzir. E aí a gente viu que a bactéria desaparece da população de carrapato ao longo das gerações. Se essa reprodução, se essa baixa da natalidade for 90% em 2 anos, que seria 2 gerações de carrapato, esse carrapato faz só uma geração por ano, você elimina. Então isso hoje tem sido a base das resoluções, tanto do Estado, essa minuta aqui é de uma atualização da resolução, que na verdade ela saiu em 2016, e aí tem essa minuta aqui, que na verdade acabou de sair essa semana. Acho que a onda farmaculosa apressou a Secretaria do Meio Ambiente, o governador, que estava na verdade já no executivo para sancionar isso aqui. Então já não é mais minuta, já está valendo a nova resolução, assim como a do Ministério da Saúde, que preconiza o controle reprodutivo de capivaras nessas áreas endêmicas. Então eu nunca vou poder eliminar as capivaras de uma área? Pode, como preconiza aqui. Quando são áreas totalmente fechadas, em que você não... Por exemplo, se a raia olímpica fosse uma área com ocorrência de fermaculosa, se ela não é. Se ela fosse uma área com ocorrência de fermaculosa, conseguiria perfeitamente autorização para chegar lá e retirar, eliminar todas as capivaras, e com isso você elimina aquele foco de fermaculosa. Por que ali eu consigo eliminar todas? Porque é uma área fechada. Então não tem como entrar capivaras para começar um novo ciclo reprodutivo. Então isso hoje a gente consegue, em algumas áreas muito específicas no interior, como condomínios que são totalmente fechados, você consegue essa autorização. Mas de modo geral, na beira dos rios, dos grandes rios, você não vai conseguir isso nunca, porque são áreas totalmente abertas, a capivara vai pela água, né, um animal semiaquático,
ele chega lá para começar a reproduzir. Então, na maior parte das vezes, a resolução vai preconizar o controle reprodutivo das capivaras para você, pelo menos, eliminar a bactéria da população de carrapato. Ok? Então, gente, esse é um panorama da Rickettsia ricketts nas áreas associadas a capivaras. Infelizmente, não tem muito o que fazer para eliminar os carrapatos, porque a capivara ela fica na beira do rio, na mata ciliar, durante o dia, é onde você não pode jogar nenhum tipo de veneno, porque é proibido a área de proteção permanente, você não tem nenhum produto autorizado pelo Ministério do Meio Ambiente ou pelo Ministério da Saúde, nenhum produto químico carrapaticida que você possa jogar em áreas de preservação, que são as matas ciliares, entram como área de proteção permanente. Então não tem como você jogar carrapaticida ali naquelas áreas onde a capivara fica de dia. Você pode jogar nos gramados, como por exemplo, na fazenda lá teve os casos, eles jogaram carrapaticida no gramado lá, onde as pessoas alegaram que pegaram o carrapato. Tudo bem, numa situação emergencial, mas isso não vai controlar a população de carrapato. Você vai, porque a capivara pode andar ali depois, porque ela fica na mata ciliar de dia, que ela é um animal semiaquático, tem que ficar perto da água para fazer a regulação térmica, ela tem que entrar na água para fazer regular a sua temperatura, ela não consegue regular sem entrar na água, né? Por isso que é um animal semiaquático, que sempre vai estar perto da água. Mas durante a noite que está fresca, é a hora que ela sai para se alimentar e espalhando os carrapatos. Então você consegue fazer controle, uso de carrapaticida nessas áreas de forma paliativa, mas o foco mesmo, que é a mata ciliar, não tem como você jogar o carrapaticida e não tem nenhum produto disponível para tratar a capivara também. Porque qualquer coisa que você jogue nela, ela vai entrar na água, vai contaminar as águas. E teria que ser um produto via oral, que desce para ela, de forma contínua. Mas ainda, infelizmente, existem pesquisas, mas nada efetivo para ser usado. Então, o que a gente tem opção hoje é o controle reprodutivo de capivara nessas áreas, ou ajuda muito também você fazer cercamento de área. Por exemplo, a fazenda lá, tem a área da fazenda, ela pode fazer um cercamento para impedir que as capivaras não entrem no gramado da fazenda. E com isso não vai ter mais carrapato ali no estacionamento onde as pessoas pegaram o carrapato. Então, condomínios vão cercar as áreas de lazer, né, o campo de futebol, que a capivara vem à noite para comer o gramado, vão cercar o campo de futebol, né? Então dá para você fazer algumas barreiras físicas para minimizar aí a exposição humana a carrapato. Mas vamos lembrar que a capivara está espalhada no interior todo pelo desequilíbrio, isso aqui eu não vou apresentar aqui, da expansão, principalmente da cana-de-açúcar, coincide com o lançamento do proálcool. Na década de 60, a capivara era considerada animal ameaçado de extinção no estado de São Paulo, vejam só, na década de 60. E aí coincidiu, tem estudos mostrando que foi justamente o proálcool, a partir da década de 70, para a expansão da lavoura de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que coincidiu com o aumento das populações de capivaras e com a proibição da caça, né, que permitiu a capivara ficar mais próximo do ser humano, porque quando ela era caçada, ela via um ser humano e saía correndo, morria de medo, não queria a proximidade do ser humano, que era como se fosse um predador. Hoje, a capivara é muito bem recebida pelo ser humano. O pessoal é um animal bonito, cativante. Então, você vai ali no Rio Pinheiro, você acha bonito uma capivara. Tudo bem, ali não tem nenhum perigo. Mas é assim que as pessoas muitas vezes enxergam ela também nas cidades, nos parques urbanos. E isso permitiu a capivara trazer o carrapato também para mais próximo do ser humano. Aí agora, para a gente fechar, então, vamos falar um pouco aqui da Grande São Paulo, que é uma situação epidemiológica completamente diferente. Tudo que eu falei para vocês agora de capivara, esquece. Aqui não tem nada a ver com capivara, gente. Por isso que às vezes confunde. Aqui é outro vetor, é o amblioma aureolato, chama aureolato, né? Vem de auro, de ouro, do latim, que é o carrapato dourado. É bastante bonito, essa foto aqui não está muito boa, mas ele é um carrapato dourado. E ele é típico aqui da Mata Atlântica de Planalto, que é essa região mais alta aqui de São Paulo, da Grande São Paulo. E ele, quem que são os hospedeiros dele? Carnívoros. Aí, no caso, quem que vai entrar aqui? O cão doméstico. Esse aqui é o animal crucial aqui, implicado aqui na exposição humana a esse carrapato amblioma aureolato, porque o cachorro doméstico assumiu o papel do hospedeiro silvestre, que seria, por exemplo, a raposa, o cachorro do mato, né? O felino silvestre. E as fases imaturas desse carrapato vão dar principalmente em passarinhos silvestres. Dá em roedor também, mas principalmente em passarinhos. E aqui, ó, exposição humana a esse carrapato, rara. Então, aqui é um carrapato que raramente parasita humano, e quem parasita somente a fase adulta. Aqui tá vendo ele bem dourado aqui, né? Só o adulto que parasita humano. E esse carrapato, ele é encontrado mais ou menos 10% infectado por Rickettsia ricketts. Olha a diferença, a infecção dele é alta na natureza. Só que
infestação humana é rara. É o que garante a baixa incidência da doença aqui na Grande São Paulo. Então, se eu for lá na região de Guarapiranga agora, fazer uma busca de carrapato lá e testar no laboratório, eu vou achar cerca de 5 a 10% infectado. Mas pode não estar tendo nenhum caso lá, porque a infestação humana é rara. Tem caso em cachorro. O cachorro, você faz um exame lá, você vai ver vários casos de cachorro infectado por maculose. Então, o cão aí é bastante importante, e o passarinho é o principal hospedeiro para a fase matura. E é um carrapato, ó, associado à Mata Atlântica de Planalto. Então, é um carrapato que precisa dessa Mata Atlântica. Por isso que ele não está, por exemplo, hoje não está mais no bairro de Pinheiros. Estava no bairro de Pinheiros quando você tinha fragmentos de Mata Atlântica em Pinheiros. A cidade foi crescendo, hoje ele está na Mata Atlântica ao redor de São Paulo, mas principalmente na parte sul e leste da Grande São Paulo, que é onde a mata está mais degradada, e você tem fragmentos como um maior desequilíbrio ambiental, onde você tem mais disponibilidade de passarinho, você tem mais cachorro dentro da mata, tem ocupação humana irregular, que os cachorros estão dentro da mata, porque o carrapato está dentro da mata, ele não está dentro das casas. Bom, ele não cria dentro da casa, né? Mas o cachorro pode trazer o carrapato para dentro de casa, é aí que nós vamos falar. Então, veja, o carrapato, por que a infecção no carrapato é alta, em torno de 10%? Porque esse aqui, ao contrário do outro, esse carrapato aqui, ele mantém infecção 100%, uma vez infectado, ele mantém para a sua descendência, ele vai ser um ótimo hospedeiro do carrapato, por isso que você encontra ele com a frequência alta na natureza, porque 100% dele, das fêmeas desse carrapato, faz a transmissão transovariana, por exemplo. Agora, obviamente a riqueza pode matar esse carrapato também, que faz com que ele tenha então essa taxa de infecção em torno de 10%. Agora, isso quer dizer que se ele é um bom mantenedor, ele não vai precisar do animal que esteja reproduzindo com grande frequência, mas mesmo assim, vai precisar desse carrapato desse hospedeiro a médio e longo prazo, porque senão a riqueza pode desaparecer. E quem faz esse papel de hospedeiro amplificador aqui na Grande São Paulo? Passarinhos ou cães? Os cães a gente sabe que são refratários. A alta temperatura do cão, desculpa, os passarinhos nós sabemos que são refratários. A alta temperatura corporal das aves, né, acima de 40 graus, são letais para a riqueza. A riqueza não consegue multiplicar nas aves. Mas os cães, sim. Tem esse trabalho recente aqui de 2021 que a gente viu que os cães domésticos são os que funcionam como hospedeiro amplificador para Amblyomma aureolata aqui na Grande São Paulo. Certo? E aqui é um retrato da epidemiologia na Grande São Paulo. Esse trabalho aqui foi o caso que eu falei para vocês, que foi atendido no hospital da Unifesp, mas a família morava aqui no... Essa aqui é Guarapiranga, se eu não me engano. Eu sempre fico dúvida se é Guarapiranga ou Brito, mas acho que é Guarapiranga. Aqui é o bairro de Sete Praias, que fica ali depois de Interlagos, descendo lá, para a Zona Sul. Então a pessoa, veja, tem a mata aqui, né, em volta da lagoa, tem a Mata Atlântica no fundo aqui da casa. Então, a criança pegou o carrapato aqui, foi atendida lá no hospital e foi mandada para casa com dipirona, porque não suspeitou de fermaculose. E aí ela morreu 3 dias depois. Agora, qual que é a situação aqui, ó? Aqui tem um close maior aqui, ó. A casa é aqui, a casa era exatamente aqui. Nessa área você tem os cachorros, muitas vezes soltos aqui. O agravante que nós vimos na Zona Sul, por que a Zona Sul é um problema grande? E não é, por exemplo, em Zona Norte, lá na região da Cantareira, né? Não são áreas muito endêmicas para fermaculose. A gente fez um estudo, a gente viu que na Zona Sul você tem um abandono de cães muito maior. Né? E isso está, inclusive dentro da Zona Sul, os focos de fermaculose estão associados a abandono de cães. E o abandono de cães, pegando o exemplo da fermaculose, é como se fosse uma renovação populacional canina maior. Então são mais cães susceptíveis para gerar mais carrapato infectado. É como se o cachorro estivesse reproduzindo, renovando a população. Quanto maior o abandono de cães, então é outro problema. O abandono de cães já tem uma série de problemas, né? Saúde pública. Mais um é manutenção da fermaculose nessa região metropolitana de São Paulo. Então os cães entram na mata, pegam o carrapato, que o carrapato é da mata, e aí esse carrapato, esse cão, vem para dentro de casa, por exemplo, aqui, ó, frequenta a mata, e aqui não há distinção de uma comunidade economicamente vulnerável, socialmente vulnerável, com outra mais favorável. A fermaculose mata igual, a diferença é que quando mata aqui não aparece na mídia, daqui vira na mídia, vira como a gente viu recentemente, essa é a diferença, mas mata igual, porque o cachorro entra na mata, pega o carrapato e traz para dentro de casa. E aí,
o ciclo do carrapato ocorre aqui dentro da mata, mas quando o cachorro vai para dentro de casa com o carrapato infectado, esse carrapato pode passar acidentalmente por uma criança, por exemplo, que tem mais contato, às vezes dorme com o cachorro, mas pode passar para adulto também. E aí o carrapato já pré-alimentado transmite. Por que eu estou colocando aqui pré-alimentado? Você lembra lá do exemplo da capivara que eu falei que o carrapato precisa ficar fixado 4 horas para ativar a riqueza? Mas se ele já estiver alimentado no cachorro, como é o caso aqui, a gente tem estudos mostrando que bastam 10 minutos. Então, com 10 minutos, ele já transmite a bactéria para a pessoa. E esse é o perfil da transmissão aqui na Grande São Paulo. É uma transmissão de carrapatos pré-alimentados, porque esse carrapato ele raramente pega a pessoa. Então a pessoa entra na mata, não pega esse carrapato, ele não gosta de ser humano. Mas depois que ele já está no hospedeiro se alimentando, ele perde a sua especificidade. Então você tem contato direto com o hospedeiro, se o carrapato está andando no hospedeiro, ele pode passar e alimentar em quem estiver ali na frente. E assim que ele acaba transmitindo a bactéria nessa área. E em poucos minutos. Aqui nem tem como, tem que tirar o carrapato rápido, porque bastam poucos minutos, que a saliva já vai estar infectada, né? Porque já ativou a bactéria em função dos dias que ele ficou alimentando no cachorro. O cachorro também morre, mas a letalidade em cachorro, em casos não tratados, é em torno de 10%. Em humanos não tratados pode ser até 80%. Então o cachorro é menos sensível que o ser humano, mas pode morrer também. Só que o cachorro tem outra doença transmitida por carrapato, que é a erliquiose, que é muito mais comum, e que, inclusive, se tiver um cachorro com febre, com carrapato, e levar no veterinário, muitas vezes ele vai falar febre do carrapato, né? Mas 90% das vezes é essa outra doença, a erliquiose, que ela é muito mais comum, que não pega humano. Então eu até digo, para um veterinário encontrar um caso de fibromaculosa num cão, numa área endêmica, é muito difícil, porque os casos de erliquiose, que também é transmitido por carrapato, vão ser muito mais comuns. Seria a mesma dificuldade, fazendo um paralelo, do médico achar um caso de fibromaculosa num surto de dengue, né? Então, porque os sinais clínicos são iguais, inclusive a erliquiose é uma riqueza também, mas que não pega humano. Então, também se trata com doxiciclina. Também causa trombocitopenia, que é a principal alteração no hemograma, que vai levar a suspeitar. Então, fica difícil. É só o laboratório mesmo para confirmar. Tá? Mas o cachorro pode morrer também. Então, é isso que eu falei para vocês. O carrapato que pega na vegetação, que é o típico caso da região do interior, carrapato estrela, né, ele precisa de 10 horas para transmitir. Mas se ele já está pré-alimentado no cão, bastam 10 minutos. 10 horas foi esse trabalho aqui, né? Mas para o carrapato estrela a gente fala 4 horas. A gente sabe que é um pouco mais, né? Nesse trabalho aqui foi 10 horas, mas a gente põe 4 horas para a pessoa ficar mais... Não esperar as 10 horas, né? Tira antes, né? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, aqui na Grande São Paulo, ó, esses são os municípios, a gente acha que não tem fibromaculosa na Grande São Paulo, ó, os municípios que confirmaram caso de fibromaculosa de 2007 a 2021, ó. Tudo aqui Grande São Paulo, tá vendo? Então, não tem carrapato aqui, não tem fibromaculosa na cidade de São Paulo? Tem sim, e em volta também. Então tá aqui a cidade de São Paulo e os municípios do interior. A de São Paulo é que tem mais, ó. São Paulo é o penúltimo aqui, ó, 27 casos, que tem mais, na verdade, é Santo André e São Bernardo, porque é justamente o que tem uma maior mata atlântica preservada, né, que é justamente em volta ali de Billings, da represa Billings. São Paulo é mais na Guarapiranga. Então são essas áreas ali que tem a mata atlântica, e aí confunde, eu pus aqui, ó, eu esqueci de falar, a pessoa fica confusa, porque nessas áreas, em volta da represa Guarapiranga e Billings, está cheio de capivara. Então, mas fibromaculosa também cheia de capivara aqui? Não. Essas capivaras aí, você faz exame nela, está tudo negativo. Elas nem têm carrapato estrela direito. A população de carrapato e capivara é baixíssima. A capivara aí não tem papel nenhum, por isso que eu falei no Rio Pinheiros não tem papel a capivara, pode pedalar lá tranquilamente. Essas capivaras aqui da Grande São Paulo, elas não têm nenhum papel na epidemiologia da fibromaculosa, porque o carrapato estrela delas não está infectado. Quem está infectado aí é o carrapato amarelo do cão, Broma aureolato, que parasita cão. Oi. Isso, Amblyoma aureolato. 10%.
Praticamente nessas áreas sim, só que são poucos cachorros que vão morrer. Eles vão ficar tristes assim durante a fase aguda, às vezes leva no veterinário, vai tratar como uma ehrlichiose, vai dar doxiciclina, aí fica resistente. Então, vai ser igual a todos os outros. Ele vai ter a bacteremia por cerca de 1 a 2 semanas, depois ele fica imune. Aí não infecta mais carrapato. Aí ele fica resistente. Igual a gente, se a gente tiver fermaculose tratar, você fica resistente, não pega mais. A resistência, a resposta imunológica é bastante efetiva, mas você tem esse período crítico da primeira infecção, né? Então, aí veja só, eu mostrei aqui os municípios que está associado a Amblyomma aureolato. Então, toda a Grande São Paulo aqui, né? Principalmente a parte sul. Então, Capivara aqui, 0, papel 0, tá certo? Aqui você tem alguns municípios aqui da região norte, como Mariporã, como Guarulhos, né? Mas a maior parte dos municípios são da parte sul e leste, e inclusive esses da parte norte, na verdade, foram os municípios que notificaram, mas quando vai investigar os casos, são pessoas que viajaram, que pegaram o carrapato na parte sul ou leste. Então, hoje a gente está bem delimitado que a parte norte da região metropolitana não tem transmissão de fermaculose por Amblyomma aureolato. Está associada à parte. E nem oeste, você vai da Raposo Tavares até a Fernão Dias, você não tem área confirmada ali. Você vai ter da Fernão Dias pegando leste, né, Ayrton Senna, chegando até aqui na Imigrantes Anchieta, é onde você tem a fermaculose sendo transmitida. Todo esse entorno aí. Agora vejam que curioso. Quando a gente compara o perfil etário dos pacientes que pegaram fermaculose na área de Amblyomma sculpto e na área de Amblyomma aureolato, o Amblyomma sculpto tem um perfil que caracteriza por azul, no caso aqui é masculino, e laranja aqui é feminino. Então, veja o predomínio de pessoas do sexo masculino e adultos. Por quê? É quem vai na beira do rio, né? É quem vai à área onde está na capivara com mais frequência. Muitas vezes, atividades laborais, a pessoa vai trabalhar, vai capinar, né, aquela área, vai caçar, vai pescar, né? Então, é óbvio que tem pessoas femininas também, mas tem um predomínio de adultos do sexo masculino. Quando a gente vai na Grande São Paulo, Amblyomma aureolato, a maioria é de 0 a 19 anos, ou seja, crianças e adolescentes, e, inclusive, adultos. Crianças e adolescentes não tem muita diferença de sexo. Aqui, por exemplo, mais mulher, né? E quando vai no idoso, já é mais mulher, que fica mais dentro de casa, né? Que o homem idoso morre mais cedo também, né? Aí mas tem essa diferença bem grande de ter aqui tem pouca criança, aqui muito mais criança. Por quê? Porque é quem tem contato com o cachorro. Que aqui é bem caracterizada essa transmissão do carrapato passado do cachorro para a criança. Por isso que aqui a principal forma de prevenção da fermaculose aqui na Grande São Paulo é manter esses cachorros tratados continuamente com carrapaticida. Se eu moro nessa área e tem um cachorro que eu não quero impedir ele de andar na mata, porque ele já acostumou, e muitas vezes você quer que o seu cachorro seja feliz passeando na mata? Tudo bem, você quer fazer isso? Ok, então seja responsável e manter esse cachorro tratado continuamente com produtos de longa ação carrapaticida. Para cachorro nós temos. Você tem comprimidos, você tem colares, você tem umas pipetas que você pinga aqui, e o cachorro fica protegido contra carrapato por 30 dias pelo menos, e você vai replicando aquilo. É uma forma de você impedir do cachorro trazer carrapato da mata para dentro de casa. Isso é tão efetivo que alguns municípios da Grande São Paulo já fizeram isso como campanhas do município e acabaram com a fermaculose enquanto essa campanha foi efetiva. Já ganhou até prêmio no Ministério da Saúde, Prefeitura de Mogi das Cruzes, uma vez ganhou um prêmio, porque conseguiu eliminar as mortes de fermaculose tratando todos os cães com coleira impregnada com carrapaticida nas áreas de transmissão, e acabou a fermaculose lá. Aí você tem outros municípios que fazem isso só em véspera de eleição, que o prefeito manda distribuir coleira para poder, aí passa a eleição, acaba, esqueceu a fermaculose. Mas é uma doença que você tem mais capacidade de realmente evitar a transmissão tratando os cães nessas áreas, né? Agora, tem que trabalhar na conscientização, nas campanhas contra o abandono de cães, que é outro fator muito importante nessas áreas. Bom, aqui outra coisa eu não vou falar, mas era isso que essa aqui é outra riqueza, que é outra aula. Mas de fermaculose é isso que eu queria falar para vocês, e espero que tenha sido um pouco útil aí, mas a doença ela vai continuar.
vai continuar matando e daqui a pouco volta na mídia também, né? Quando matar alguém de maior poder aquisitivo. Que o carrapato ele tem várias fases. O pequenininho é o mico-im, por isso tem esse nome. Aí ele vai crescendo, fica vermelhinho. E quando ele está adulto, que é o carrapato estrela propriamente dito, que é pelas patas longas, parece uma estrela. Mas é porque a maior parte das populações de carrapatos do interior não estão infectadas. Então, por isso, quando eu mostrei o mapa dos municípios, você viu, era um pouco, não era tudo. Hã? Então, mas o norte do Paraná começou a ter febre maculosa nos últimos 15 anos, porque foi quando coincidiu com a expansão da cana-de-açúcar lá. Se você pegar o norte do Paraná até a década de 90, era tudo gado, né? Gado, e a cana, as usinas de cana chegaram lá, tem mais ou menos uns 15 anos que começou para valer as usinas de cana lá. E foi essa expansão da cana que trouxe a febre maculosa também. Tem um estudo mostrando isso. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Como que faz o controle de reprodução das capivaras? Eu não falei, é por vasectomia, né, que você faz, e por... não pode fazer castração, esse é um ponto interessante, você tem que fazer, porque a capivara é territorialista. Então, se tem uma área lá que está tendo transmissão de febre maculosa, você quer eliminar a bactéria da população de carrapatos. Então, você faz a vasectomia dos machos e a laqueadura das fêmeas, elas vão continuar com suas gônadas produzindo hormônios sexuais, e com isso elas vão manter a proteção daquele território, porque elas são territorialistas. E com isso elas impedem de outras capivaras entrarem ali para reproduzir ali dentro. Então, você mantém elas, você não altera o comportamento social delas. Porque se você castra, baixa os hormônios, aí eles param de defender o território, pode entrar qualquer um. Não, existem, hoje o que acontece, o governo apenas autoriza os controles reprodutivos através dos projetos apresentados, mas aí você tem que contratar uma empresa para fazer isso. Porque uma coisa não é tão simples, você tem que capturar as capivaras, fazer cirurgias nelas. Então, é uma empresa de veterinários que presta esse tipo de serviço que está cada vez mais comum no interior de São Paulo. Condomínios contratando as empresas e prefeituras também contratando para poder fazer o controle reprodutivo lá. Agora mesmo a prefeitura de Campinas falou que vai fazer o controle reprodutivo das capivaras lá do Rio Atibaia, que ela nunca foi feita. É o primeiro passo. Aí você manter as capivaras ali. Com uma baixa taxa de reprodução, lembra se você diminui a natalidade da capivara em 80%, você elimina a bactéria da população de carrapato, então vai continuar a capivara, vai continuar o carrapato, mas a bactéria desaparece. Então essa é a ideia do controle reprodutivo. Mas não pode castrar. Ok, mais alguma pergunta? Bom, então concluímos por aqui. Agradeço novamente ao professor Marcelo pela excelente palestra, acho que foi muito interessante para nós que viemos. E agradeço a todos também pela presença. E bom fim de semana, então. Eu que agradeço.